Aqui, daqui. Bom dia a todos e todas. Estamos dando início a esta reunião da Comissão Permanente de Fiscalização e Controle aqui da Câmara Municipal. Aqui ao meu lado o vereador Guilherme Berriel, que intermediou o pedido de diversas ONGs para que nós realizássemos essa discussão aqui na manhã desta segunda-feira. O assunto que nos traz aqui foi provocado pelas presentes que estão aqui representando 5 entidades, a saber, a ONG Naturvit, representada aqui pela doutora Thaís Vioto, que advoga para a entidade, a Vida Digna, com a doutora Mariana Zwicker, que aqui se encontra, Formiguinhas Valentes, né? Representada aqui pela Cida, Santo Cão, representado aqui pela Rosa Gobi, e a Proteção Independente, né? Que está aqui com a Sandra e também a Doreli, mas outras pessoas ainda devem chegar no curso desta nossa reunião pública. E por que nós estamos chamando essa discussão pela Comissão de Fiscalização e Controle? E nada obsta, naturalmente, que, em próximas discussões, vereador Guilherme Berriel, Vossa Excelência que solicitou que essa presidência convocasse essa reunião, nada nos impede que façamos outras reuniões como essa e que as próximas, a exemplo do que a Comissão de Fiscalização e Controle faz nas áreas da saúde e da educação, sejam reuniões públicas ou audiências públicas em parceria com as comissões temáticas, não é? A maior parte das reuniões da Comissão de Fiscalização e Controle nos temas da educação, nós passamos, num segundo momento, a fazê-las em parceria com a Comissão Permanente de Educação, assim como também a Comissão de Saúde, não é? A próxima, naturalmente, até porque esse é um tema que interessa à sociedade, não é? Que é o bem-estar animal, nós possamos também fazer em parceria com a Comissão Permanente de Direitos dos Animais, aliás, da qual o vereador Guilherme Berriel também faz parte. E o que nos traz aqui hoje são considerações acerca das eutanásias realizadas pela Prefeitura Municipal de Bauru, através do Centro de Controle de Zoonoses. Todo mundo sabe, isso foi matéria, inclusive, de vários conteúdos na imprensa escrita e falada, os números levantados a partir da provocação da ONG Naturvit, do período de 2021 até março de 2023, foram 1.105 eutanásias. Até aí não se teria problemas, né? Mas ocorre que, contraditoriamente, a ONG também constatou que, a despeito da condenação do município em ação civil pública no ano de 2010, não houveram, a partir dessa mesma data, desse mesmo período estatístico aqui, que leva em conta essas 1.105 eutanásias de 21 a 23, o ano de 2021 não registrou castrações na cidade, somente eutanásias. Também que em 2022 até foram realizadas algumas castrações, mas, considerado o tamanho e a demanda da cidade, apenas 151 castrações foram registradas. E em 2023 foi para 808, mas somadas vai dar algo em torno de 958, 959 castrações. No comparativo, são 1.105 eutanásias, não é, vereador Guilherme? A eutanásia tem problema? Não. Problema constatado é que, documentalmente, a gente sabe que a responsabilidade do poder público incide em ter transparência, publicidade e documentação de todos os seus atos. E foi constatado a partir das ações
da ONG e das demais ONGs, também de toda a galera da proteção animal, né, que é muito grande, muito forte aqui na cidade de Bauru. Aliás, ainda bem, não é? Porque o poder público não tem se mostrado forte e responsável o bastante, né, Guilherme? Apesar aí do decreto 13.376 de abril de 2017, que liberou aí as fichas de castrações para algumas ONGs, mas a constatação que nos traz e nos preocupa, e por isso nós acatamos, e isso é algo que precisa ser fiscalizado. E para aqueles que não sabem, a competência constitucional, com força da nossa lei orgânica, mas, sobretudo, do nosso regimento interno, é papel da Comissão de Fiscalização e Controle, a fiscalização de todos os atos do Poder Executivo, também do Legislativo, enquanto poder, não é? Enquanto poder. Então, nós nos atentamos para isso e olhamos para isso com muita preocupação, e, por isso, nós marcamos esta reunião, que tem o intuito de debater esse assunto. O número de eutanásias. Por quê? Porque não consta nas investigações feitas, nas informações solicitadas, inclusive nas matérias veiculadas, e isso já está, inclusive, no âmbito das investigações na Polícia Civil. Estas eutanásias padeceriam de laudos e exames, não é? O número constatado seria apenas de algumas dezenas, diante de quase 1.105, exatamente, eutanásias nesse período de 21 a 23. E isso é sério, isso é importante, porque nós também estamos falando de vidas, não é? E esse respeito é importante que se tenha, então nós temos que cobrar. Nós vamos começar da seguinte maneira, né? Estou fazendo somente essa abertura e vou passar para que a gente abra esse diálogo e discuta as providências enquanto comissão. Eu vou passar para a apresentação que foi preparada, não é, pelas entidades. Nós pedimos isso até porque, para que a gente possa debater, nós temos que ter conhecimento dos documentos oficiais que as próprias entidades obtiveram, dada a sua preocupação e a sua militância. Então, vou passar imediatamente para a doutora Thaís Viotto, para que ela possa nos passar esses dados. Vai ter uma apresentação aqui. Vamos acompanhar e, na sequência, vereadora, a gente já abre para nós dialogarmos aqui. Thaís, bom dia. Bom dia, presidente, doutora vereadora Estela, dessa comissão. Nós agradecemos muito a iniciativa e a vontade de Vossas Excelências de nos acomodar aqui para que a gente pudesse trazer esse tema para dentro dessa honrosa Casa de Leis. Muito obrigada, vereador Guilherme, que chamou essa reunião de suma importância para nós, que temos aí os animais na nossa esfera de preocupação moral, e assim nós gostaríamos também que o poder público tivesse. A vereadora Estela fez uma explanação importante, resumiu muito aqui a minha apresentação, tá, gente? Eu gostaria de deixar claro que eu estou aqui representando a ONG Naturivite como diretora jurídica. É uma sociedade de proteção animal e ambiental, organização não governamental, legalmente constituída, sob a forma de entidade civil de direito privado. Nós atuamos aqui na cidade de Bauru há muitos anos já, acompanhando essa questão das eutanásias, sempre que surgem denúncias. No ano de 2021, nós tivemos denúncias novamente, assim como nós tivemos no ano de 2010. Tá? É só para fazer um detalhezinho aqui, tá, gente? Eu tenho bastante noção sobre esses assuntos. Eu sou mestre em Direito, advogada, sou ativista e também dou aula na Sociedade Paulista de Medicina Veterinária. Esse não é um tema novo na minha vida, tá? Quero deixar claro que o meu mestrado eu fiz na IT, de Direito Constitucional, mas a minha dissertação já foi em Direito dos Animais. Sou diretora jurídica tanto da Associação Protetora dos Animais de Americana e aqui em Bauru, da ONG Naturivite, Formiguinhas Valentes, e no Rio Grande do Sul, da ONG Compatas. Sou presidente da Comissão de Defesa Animal da OAB Bauru e do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais.
Minhas publicações mais relevantes sobre o tema estão aqui, tá bom? Para deixar bem claro para vocês que vocês podem confiar, né, aqui na minha explanação, nesse momento que eu trarei, e provas documentais para vossas excelências, ok? Que foram fornecidas pela própria prefeitura, tá? Imperioso aqui, gente, antes de continuarmos, destacar que a ONG Naturivite tem guarida na Lei Federal 14.228 de 2021 para trazer o tema à baila, pois tem garantido o direito ao livre exercício do direito de fiscalização e de proteção animal, estando estes dispostos no artigo 3º da mencionada lei, bem como no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Estadual 19.916 de 2008, que prevê ainda a necessidade de laudos e exames a justificar todos os procedimentos de eutanásias realizados no município de Bauru, como brilhantemente colocou aqui a nossa presidente vereadora, doutora Estela. Esses deverão ser de livre acesso toda essa documentação, gente. As entidades de proteção animal, segundo ambas as leis, não é só a ONG Naturivite. Qualquer entidade que quiser solicitar, Rosa, Cida, doutora Mariana sabem disso. Vocês podem solicitar para poder fiscalizar. Isso é garantido pela lei e ninguém pode vos impedir de fazê-lo. Agora, eu gostaria de passar para vocês o que determina, para que vocês possam ficar empoderados sobre o assunto, a lei que dispõe sobre o exercício da profissão do médico veterinário, tá? É a Lei Federal 5.517, de 23 de outubro de 68. É de competência privativa do médico veterinário a prática da eutanásia, pois faz parte de um procedimento clínico atinente ao exercício da profissão, segundo a linha A do artigo da lei supracitada. A Resolução 1000 de 2012, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, vem como um ato secundário da lei para explicar e suplementar, podendo o médico supervisionar o procedimento quando estritamente necessário. O artigo 5º da resolução diz: é obrigatória a participação do médico veterinário na supervisão ou execução da eutanásia em todas as circunstâncias em que ela se faça necessária. Para Bauru, é importante ressaltar que nós temos 6 médicos veterinários lotados na Secretaria Municipal de Saúde, atuando dentro do Centro de Controle de Zoonose. Então, gente, via de regra, vocês vão verificar aqui nessa lei, a eutanásia ela é vedada, salvo em alguns casos, quando existe a extrema necessidade. E, nesses casos, os critérios eles são rigorosos. Tá? O médico veterinário, quando eu digo que eu dou aula na Sociedade Paulista de Medicina Veterinária, a gente faz para ajudar o médico veterinário a proteger o seu CRMV. Eu sempre digo isso nas minhas aulas. Por quê? Você tem, como médico, que respeitar os critérios da lei, para assegurar que o seu CRMV fique com você durante a sua carreira, que é a única coisa que você tem na vida. Então, siga a lei. A Lei 14.228, de 20 de outubro de 2021, ela determina o seguinte, gente. Fica vedada a eliminação da vida de cães e gatos pelo Centro de Controle de Zoonose, canis públicos, estabelecimentos congêneres, com exceção da eutanásia em males, doenças graves e enfermidades infecto-contagiosas, que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais. Vejam só, a eutanásia será justificada por laudo do responsável técnico pelo órgão e estabelecimentos referidos no caput deste artigo, precedido, quando for o caso, de exame laboratorial. Ressalvada a hipótese de doença infecto-contagiosa incurável, que caracterize risco à saúde pública, o animal poderá ser disponibilizado para resgate de ONGs de proteção animal, que é a entidade de proteção animal, leia-se ONGs, tá? Aí vem a previsão, a entidade de proteção animal tem direito ao acesso irrestrito. Esse artigo 4º, gente, eu gostaria que vocês observassem que o descumprimento dessa lei, ele sujeita o infrator
às penalidades da Lei 9.605/98. Qual é essa lei, gente? É a Lei de Crimes Ambientais. O infrator, ele vai incorrer em maus tratos aos animais se ele não respeitar isso. Se ele não apresentar os laudos e ele não apresentar os exames, quando for o caso, laboratoriais. Eu não estou falando de exame clínico. É a lei que determina. Não é a ONG Naturivite, não é a doutora Thaís Viotto, não é a Cida, não é a Rosa, não é a Mari, não é a Doreli, não é a Sandra. É a lei. Vai responder, a critério da autoridade policial, o que está na lei. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animal silvestre, doméstico ou domesticado, nativo ou exótico, pena 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal. 1.105. Então, assim, acho que está na hora da gente refletir. O que mudou? Antes, maus tratos não dava nada, como fala-se, né? Na linguagem popular. Hoje a lei mudou. A lei 14.064 de 2020 elevou muito a pena de maus tratos. Para nós, da proteção animal, foi um importante marco. Agora, gente, sabendo o básico da legislação, a gente vai fazer uma contextualização importante, muito embora a vereadora Estela já tenha tratado, tá? Porque, ao que parece, o que aconteceu em 2010 se repete novamente aqui. Em 2010, após a ciência dos casos de eutanásia indiscriminadas e ilegais, com o estopim do caso da morte de uma cachorra pitbull que chocou a cidade, saiu nas mídias, a ONG Naturivite ingressou com o processo judicial, que está aí na tela. Foi a primeira ação civil pública que a ONG ingressou. Não que a gente não ingresse com outras. Nós estamos dispostos, sempre. Sobre o tema foi a primeira. A base da nossa ação, na época, foi a Lei Estadual 12.916, de 2008. Era a única, na época, que havia. Hoje, existe a 14.228, de 2021, que é a nível federal. Antes, nós só tínhamos a de nível estadual, tá? A proteção era só do nosso estado. Hoje é federal. Também nós colocamos a Lei Estadual 11.977, de 2005, que é o chamado Código Estadual de Proteção Animal. Essa lei é maravilhosa, gente. Não é observada no município de Bauru, mas é maravilhosa. Nos seus artigos 11 e 12, ela traz determinações em vigor que obrigam que o município realize programas de controle de zoonose através de vacinação e reprodução de cães e gatos. Controle, tá? Faltou a palavrinha controle. Controle de reprodução de cães e gatos. Controle de reprodução de cães e gatos. Não fala eutanásia aqui. Controle de reprodução de cães e gatos. Ações educativas para a guarda responsável, vedando o sacrifício de animais. Através da ação civil pública proposta pela ONG Naturivite, houve a condenação da prefeitura. A prefeitura foi condenada, eles não apresentaram os laudos. É o que aconteceu aqui. De novo. A prefeitura foi condenada a apresentar em 120 dias os laudos mencionados. Ela foi condenada também à obrigação de não fazer, na imediata abstenção da prática de ato configurador de maus tratos aos animais, notadamente a prática de eutanásia, permitida apenas em caráter excepcional. Se vocês abrirem agora o acórdão da Câmara de Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu estou lendo exatamente o que o desembargador colocou. É isso. Foi condenada também a implementação do programa de adoção e da realização de castração dos animais em Bauru. E tudo isso sob pena de multa diária de R$ 1.000 pelo descumprimento das obrigações. Até hoje, a prefeitura discute com a ONG Naturivite a multa, que estava em R$ 107 mil.
Mais uma vez, agora, em 2021, após as denúncias que estavam ocorrendo eutanásias em maior número que castrações e de forma ilegal, a ONG Naturivite protocolou ofício na Prefeitura de Bauru, solicitando cópia de todos os documentos, protocolos, procedimentos de eutanásias realizadas em cães e gatos na cidade, de janeiro de 2021 a dezembro de 2022 e de janeiro de 2022 até março de 2023. Processo administrativo 52994 de 2023. Em seu parecer, a ONG, que faz o recorte para vocês aqui agora, a diretora da Procuradoria Consultiva da Prefeitura observa que as eutanásias têm que ser feitas em circunstâncias especiais, embasadas em laudos técnicos, e, quando for o caso, exames laboratoriais, e que a ONG Naturivite tem direito à documentação comprobatória da legalidade dos procedimentos. Isso aqui está no processo. Adveio a resposta da Prefeitura. Foram entregues pelo município de Bauru para a ONG Naturivite 1.105 fichas de eutanásias de cães e gatos realizadas no período solicitado para a realização da fiscalização da ONG. Pelo levantamento realizado pela ONG, nos documentos apresentados, a ilegalidade é flagrante. Nenhum laudo foi entregue junto às 1.105 fichas dos animais eutanasiados. Animais foram eutanasiados em fichas em branco. Animais foram eutanasiados sobre o argumento de estarem em sofrimento, sem qualquer justificativa. Animais foram eutanasiados e menos de 40 exames estão anexados às 1.105 fichas de eutanásias. Inúmeras fichas possuem rasuras, infringindo a Resolução 1321 de 2020, artigo 2º, inciso 8º e artigo 9º do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Algumas fichas não contêm assinatura de médico veterinário. Algumas fichas não contêm carimbo de médico veterinário. Algumas fichas foram assinadas por pessoa que não médicos veterinários, o que faz a ONG Naturivite presumir que as eutanásias vêm sendo realizadas sem supervisão, infringindo o artigo 6º, inciso 6º, da Resolução 1000 de 2012. Faltou colocar a resolução aqui. Ficou o quê? Pode vir, Sandra, por gentileza. Protetora independente, Sandra Laranja. Nenhuma ficha contém informação dos métodos e técnicas empregadas nas eutanásias, para que essas informações estivessem disponíveis para fiscalização pelos órgãos competentes. Isso que eu li está escrito na resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que dispõe sobre a eutanásia, é a Resolução 1000 de 2012. Determina, no artigo 6º, que no prontuário de cada animal que for eutanasiado tem que constar toda a informação do método e técnica empregado para que essas informações fiquem disponíveis para fiscalização dos órgãos competentes, seja da Câmara, seja da ONG. Por quê? Porque está na lei. A ONG é órgão fiscalizador também. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais é órgão fiscalizador também. Nós temos uma lei. 5.951 de 2010 é a lei que cria o Conselho. Determina que nós somos fiscalizadores também. Vejam, nenhuma ficha apresentada acompanha atestado de óbito, infringindo o artigo 8º da Resolução 1321 de 2020 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E olha, gente, vocês lembram? Lei Federal 14.228 de 2021, que veda a realização de eutanásia, salvo em alguns casos, e se tiver os requisitos, determina lá que a ONG, as entidades, né, as ONGs,
têm que ter acesso e poderem resgatar os animais. Em alguns casos, nenhum animal teve a chance de ser resgatado. Foram para a eutanásia. Alguém ligou para as formigas? Alguém ligou para o Santo Cão? Alguém ligou para a Naturivite? Ninguém ligou. Para a Vida Digna, desculpe, doutora Mariana. Ninguém ligou para a Naturivite. Desculpem. Conclui-se que, em menos de 2 anos, 1.105 animais foram mortos, sem nenhum laudo, e menos de 40 exames, ao arrepio da Lei Federal 14.228 de 2021 e da Lei Estadual 12.916 de 2008 e resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Com essas informações, a ONG Naturivite separou 17 fichas por amostragem. Humanamente impossível a gente avaliar as 1.105 num pulo. Então, a gente, por amostragem, separamos 17 e lavramos o boletim de ocorrência, inicialmente de natureza não criminal. Por que de natureza não criminal, doutora Thaís Viotto? Para que a autoridade policial... Bom dia, vereador Júnior. Satisfação. Para que a autoridade policial, levando a conhecimento da autoridade policial, para que ele, o delegado, fizesse a avaliação se os fatos, se caberia ou não por abertura de inquérito por meio de uma portaria do delegado para verificação se houve ou não maus-tratos. Foi aberto. Ele viu que havia, sim, a necessidade para se apurar de forma justa e cabal o delito de maus-tratos aos animais, e sem prejuízo da caracterização de outras infrações penais subsidiárias correlatas ou cometidas. O inquérito policial segue em curso, tendo como último andamento as declarações prestadas pelo responsável técnico do Centro de Controle de Zoonose, doutor Yara Lorca. Bom dia, representando aqui a Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB Bauru, em dezembro de 2023. Essa aqui é a portaria do delegado, gente. Né? Mostra aqui que a Naturivite fez o boletim de ocorrência, que o delegado abriu o inquérito, haja vista que houve, então, a necessidade de se apurar se a Prefeitura de Bauru está ou não cometendo maus-tratos aos animais em arrepio da lei pelas eutanásias realizadas no arrepio da Lei 14.228 de 2021. Tá? Então, é importante que a gente deixe claro tudo o que está sendo feito. Administrativamente é uma coisa, penal é outra coisa, civil é outra coisa, tá, gente? A gente não pode embolar todo o meio de campo. O que acontece na delegacia é uma coisa, o que está acontecendo aqui é outra coisa. Se a ONG Naturivite ingressar com uma ação civil pública, é outra providência. Tá? O que o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais está fazendo é uma outra providência. O Comúpida, Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, decidiu instaurar uma comissão de fiscalização temporária para apurar essas eutanásias. Tem direito. Está na lei do Comúpida, 5951 de 2010, é fiscalizador. Vejamos agora o recorte da apresentação da Secretaria do Meio Ambiente sobre o número de animais castrados no município de Bauru nos últimos anos. Isso aqui, doutora vereadora Estela, foi apresentado para o Conselho no dia 17/1, agora. E é importante para que a gente consiga provar por A mais B que o município está deixando a desejar. Além de fazer as eutanásias de forma ilegal, segundo a lei, segundo os documentos apresentados, não estava realizando castrações. Diante da demanda, olhem só, 2021 não teve castrações, 2019 a SEMA realizou 80, 2020 248, 2022 151, 2023, 808, vocês vão entender por quê.
O JC divulgou, pelos números apresentados da Prefeitura, que em 2023 tinha castrado 1.000. Foi nos apresentado 808. É importante transparência. Por que a Prefeitura apresentou 1.000, sendo que, na verdade, era 808? Colocar número a mais fere o princípio da transparência da administração pública. O que salta aos olhos é o baixo número de animais castrados no período em questão, janeiro de 2021 a março de 2023. Novamente, ao que parece, está se controlando os animais que entram no CCZ através de eutanásia. E pior, o único setor cirúrgico existente no município que funcionava no CCZ, que castrava e prestava assistência mínima aos animais, foi desativado. E, segundo informações do responsável técnico da zoonose, que nós tomamos conhecimento, somente por conta do inquérito instaurado, está as folhas 1.227 do inquérito. Essa decisão foi uma opção da administração pública tomada sem antes o município ter outro local para atender os animais, tanto de relevância em saúde, tanto os animais de atendimento de bem-estar, incidindo em dissolução da continuidade do serviço público. Por quê? Porque esse centro cirúrgico era utilizado. O recorte das folhas 1.227 do inquérito policial. Olha o que foi informado pelo responsável técnico na visita do Conselho Regional de Medicina Veterinária por conta do inquérito policial instaurado pelo delegado. Olha, o setor cirúrgico apresenta uma sala pré-operatória e o centro cirúrgico. Porém, de acordo com o responsável técnico, está desativada, desde que o bem-estar animal passou a ser responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente. Dessa forma, os equipamentos serão destinados ao novo departamento. Então, aqui tem um recorte que acho que é importante colocar, que é o direito de ter o seu animalzinho das pessoas de classe C, D e E, né? Prejudica de forma geral, porque é uma responsabilidade do poder público, mas quanto mais carente a família, tanto mais distante dessa perspectiva que antes era pública, gratuita e deveria continuar sendo. Grave, a gente estava falando sobre isso. Pode seguir. Gravíssimo, vereadora Estela, muito obrigada. A ONG Naturivite constatou que, apesar da condenação do município, que foi o que a vereadora Estela colocou, não houveram castrações na cidade, somente eutanásia em 2021. Acabei de mostrar os números que a secretaria trouxe para nós. Não foi a Thaís Viota, a ONG Naturivite, o Santo Cão, Vida Digna, Formiguinhas Valentes. São números oficiais. Thaís, nesses números que vocês falaram, nesses 1.105, vocês conseguiram especificar por ano? Tipo, 2021 foi tanto, 2022 tantas eutanásias, 2023 ou não? Só para comparar ano a ano. Tipo, o número de castração que a prefeitura diz que fez, né, com o número de eutanásia que foi em determinado ano, né? Não, a gente não fez o levantamento nessa parte que o vereador colocou, por conta que a gente separou apenas os laudos, a gente verificou laudo e exame e conforme o que faltava nas resoluções. A gente fez um levantamento legal, legalista, mas nada impede da gente sentar em cima disso aqui e tirando uma por uma e verificando. Porque só para a gente poder analisar os números, comparar ano a ano o número de eutanásias com o número a gente faz com o maior prazer. Interessante. Não tem detalhado todos os anos, mas em caráter mais en passant, se você pegar os números que vocês já colocaram, os totais de 2021 a 23, já dá para fazer o comparativo, porque é 1.105 contra 859. Certo? Certo, mas sem o detalhe ano a ano, mas nesse período. Mas aqui dá para a gente separar 2021, 2022, 2023. Eu faço com o maior prazer. Agora, nessas castrações de 2023, que deu 800 e poucas castrações,
se concentra em algum mês, essas castrações, ou a partir de alguma data esse número começa a ficar mais significativo ou não? Foi o seguinte... Tipo assim, até quando estava... É uma dúvida minha. Até quando estava realizando as eutanásias, esse número elevado depois de eutanásias. Não. E o número de castrações baixo. De repente, o número de castrações aumenta e, eu não sei, o número de eutanásias no período. As castrações aumentaram quando as entidades de proteção animal começaram a participar ativamente do Programa Ético de Controle da População Canina e Felina, que é o programa das clínicas. Quando? Depois de julho de 2023. Então, não vai pegar esse período, o aumento de castrações. Então, entendeu? Esses 800 e poucas castrações se devem a essa parceria com as clínicas privadas? Exato, as ONGs, se devem às ONGs. Porque, senão, o poder público não conseguiria atingir esse número. Isso eu falo seguramente. Tá. Seriam esses números apresentados em anos anteriores. Exato. Mais baixos. Sem dúvida. Eu acredito que o centro de zoonoses ele está fechado desde que mês? Porque nós começamos as castrações com as fichas em julho. Em novembro, já não tinha mais dinheiro para as castrações. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Nós trabalhamos 4 meses em parceria com a prefeitura. 20 fichas para 5 ONGs, são 100 castrações por... Nós fizemos, desses 800 que eles apresentaram, não é número deles, são os nossos números. Nós, ONGs, trabalhamos com a parceria, gostaríamos de participar muito mais, porque nós vimos que deu certo. Foram só, mas castrou 8... Não, castrou nada. Não castrou nada. Foram só 4 meses de trabalho. Sim. Depois, em novembro, não tinha mais dinheiro, dezembro não teve mais dinheiro também, não teve mais castrações. Nós fecharíamos em 1.000 castrações, nós fecharíamos até em mais. Foi solicitado para que fosse alterado esse valor de 20 fichas, esse número, para 40, para 60 fichas, porque nós temos animais para suprir isso e muito mais. Não, e uma coisa interessante, a gente conversando fora da reunião, você falando que tem mais de 200 colônias de gatos em Bauru, cada colônia, em média, de 60, 70, dá de 12 a 14 mil gatos. Realmente, se a gente for levar esse número de castrações, é muito baixo. Tem muito ainda que avançar em castração animal na cidade, em função... O ano que vem está provisionado em Bauru 6.000 castrações, né? Numa média. Botucatu, 15.000. Então, você faz aí, como é vergonhoso, Botucatu, 15.000. Bauru, 6.000 provisionado. Isso com a nossa ajuda. Então, é muito pouco. Muito, muito pouco mesmo. Ficar no campo dos animais aí é o rabo correndo atrás do cachorro, né? Ficar dando volta. Pode seguir, Thaís. Respondendo o que a protetora Doreli colocou, a prefeitura, ela falta tanto com o princípio da transparência que a gente não consegue responder a pergunta da protetora Doreli Zampieri. Nós não sabemos quando o centro cirúrgico, por vontade da administração pública, foi desativado, Doreli. Nós só sabemos quando foi dada essa informação pelo responsável técnico, que foi dia 29/8/2023, quando da fiscalização do CRMV. O que nós sabemos foi que houve, eu não sei se a vereadora Estela lembra, e o vereador Berriel lembra, que a Naturivite tomou conhecimento que eles suspenderam as autuações, a aplicação de multa na fiscalização de maus-tratos. O que a gente imagina conversando o corpo jurídico da Naturivite sobre análise de tudo isso aqui, inquérito, ficha, tal? A gente imagina que foi nessa época que eles suspenderam tudo. Por quê? Eles alegam no processo na ação civil pública que nós ingressamos, que eles retornaram a fiscalização dentro da Secretaria de Meio Ambiente agora. Nós imaginamos que eles pararam tudo na mesma época, dizendo que vocês vão fazer, então, o Departamento de Proteção Animal? Joga tudo para lá, vamos parar. Pararam com tudo. Só que é o seguinte, vejam, existe uma sala pré-operatória parada,
Existe um centro cirúrgico parado e agora existe uma veterinária contratada no departamento... Vou falar o nome que a gente aplica, tá? No Departamento de Proteção Animal Novo da SEMA. Então, além dos 6 veterinários, nós temos agora uma veterinária específica e um centro cirúrgico parado, com sala pré-operatória, foco de luz, e agora nós vamos aguardar a obra ser finalizada. Não dá para aplicar agora, numa administração conjunta, em algo do tipo, para que a população possa ser atendida, a proteção possa ser atendida? Fica a dica, né? O castramóvel, parado até agora, o Comúpida deliberou sobre o uso do castramóvel por 2 vezes, vereador Guilherme Berriel. A prefeita colocou no nosso colo, para deliberação, o uso do castramóvel como ambulatório, Secretaria de Saúde. Nós aprovamos. Depois, ela colocou o uso do castramóvel como castramóvel. Nós aprovamos. Por quê? A gente só quer que use o castramóvel para benefício dos animais. Nós, eu digo agora, na figura de presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Thaís, agora você está dizendo que tem um veterinário contratado agora, Tem a doutora Nathalie. Específico para fazer castração. Específico para atuar no meio ambiente, no departamento novo criado. Mas não para fazer castração especificamente. Sim. É. Sim. Bem-estar animal, vereador Guilherme Berriel. Que a discussão era essa, lembra? A saúde não pode. Só para eu ter uma ideia, um veterinário, trabalhando 8 horas por dia, consegue fazer quantas castrações nesse dia? Nossa, Cida, por gentileza. Pode ser, Doreli também. Conversando com o veterinário. Já está baixo. Conversando com o veterinário, com uma veterinária, ela consegue castrar 35 gatos numa manhã. Numa clínica particular. 35 gatos. O senhor lembra que nós estávamos falando das 200 colônias? 14 mil animais. Então, se houvesse uma integração, como existe em Lençóis, que nós fomos visitar, a TV Câmara foi conosco também, entre ONGs, Prefeitura e a Secretaria de Meio Ambiente, funciona. Botucatu funciona. O que não acontece aqui é um querer, aos olhos da proteção animal, do setor público. Ele não quer participar disso com a gente, porque, se quisesse, a nossa mais nova contratada do Secretaria do Meio Ambiente, a veterinária, ela pode castrar. O castramóvel está parado, ele está prontinho, passado pelo CRMV, ela pode ir lá, eles colocam num gerador para aquilo funcionar, pode ter a castração por ali. Nós estamos sem o Centro Veterinário de Castração do CCZ, mas nós não podemos levar animais lá para castrar, porque é alegado que o CCZ só castra zoonoses. Nós dependemos do quê? Das proteções. E hoje nem mais zoonose. Nem mais nada. Porque está interditado, né? Segundo, aliás, está encerrado até que se passe para o bem-estar. Como que nós vamos fazer as castrações? Nós temos a nova veterinária, temos um castramóvel envelopado, desenvelopa o castramóvel, coloca a veterinária ali e segue castrações para a população de baixa renda. Porque o CRAS tem as fichas para isso, a prefeitura tem esse... Tá, e aí? Mas, olha, essa ficha do CRAS, eu já tive a oportunidade de dar uma olhada nelas, que numa ocasião o vereador Júlio pegou. Mas, olha, é um desastre essas fichas do CRAS. Por isso... Não sabe, a pessoa que preenche, não sabe preencher um formulário. Porque você preencher formulário, uma coisa simples. É só ir respondendo as questões. A pessoa que preencheu, não sei quem é, mas, olha, informações, sem informações, assim, eu acho que não vira nada. Pelo vereador, menos essa ficha do CRAS, da maneira que está sendo apresentada. Sim. Tem que fazer uma reformulação, porque... O senhor imagina como que foi o tutor orientado, então? Se a pessoa não soube preencher uma ficha, o senhor imagina, porque não é assim, vamos castrar.
Formigas vai fazer castração, elas fazem um cadastro. Existem perguntas e existem orientações. Para depois o animal for castrado, tem que fazer o jejum. Se você não tiver roupinha cirúrgica, a gente ensina a fazer com camiseta, pessoa de baixa renda. Não existe isso. Por quê? Não existe essa comunhão que a gente tanto pede com o poder público. Porque aí funcionaria. 800 castrações, maravilha. Não tem nada a ver com a prefeitura, as 800 castrações. Tem a ver com a causa animal que juntou ali. Então, se houvesse essa união, nós passaríamos de Botucatu. Nós não faríamos só 6 mil, faríamos 15 mil. Você só lembrar, Thaís, que nós, por estarmos em recesso, teremos que encerrar até meio-dia. Então, pedir para você conseguir terminar a apresentação, que acho que é importante, para a gente poder ter o tempo de alguns encaminhamentos de próximos passos, tá? Para não ficar só numa reunião. Só para constar, uma veterinária, nesses números que você falou, que se castra 35 numa manhã, num dia, 70, trabalhando 20 dias por mês, dá 1.400 animais, vezes 11, porque um mês tira férias, dá 15.400 animais. Sim. Uma veterinária E dinheiro tem, né? 11 meses, 20 dias por mês, castrando 70 animais por dia, esse profissional, 15.400, 15 mil animais no ano. Só um profissional. Quer dizer, em cima disso aí, como seria fácil, numa organização, num planejamento, castrar 15 mil animais? Esses números, 800 animais num ano, baixíssimo, baixíssimo. Gente, o que a Doreli colocou é a lei, né? 11.977 de 2005. As fichas dos CRAS, o que a gente mostrou na prática? Tem que ser através das entidades de proteção animal, que é o que aplica aqui, ó. O programa tem que ser de controle de reprodução de cães e gatos. Se for fazer, tem que ser junto com a proteção animal, porque a gente que trabalha, a guarda responsável, para não acontecer esse tipo de situação com as fichas. O Conselho, essas fichas que foram mostradas para o vereador Guilherme Berriel, não acontecem mais, porque foi afastado, na época do programa, o agente público que distribuía, inclusive, as fichas de forma indiscriminada, sem seguir o decreto que normatiza o programa, quando a gente tomou conhecimento disso. Tá? Então, o sucesso do programa de castração municipal, ele está nas entidades de proteção animal. Ficou provado. Tá? Então, gente, é o que a vereadora Estela colocou. Beira o desatino. É risível, desconexo com a realidade o número de animais castrados pela prefeitura. Os números oficiais apresentados, tanto de eutanásia como de castração, provam que os animais são mortos na cidade de Bauru em maior número do que castrados. Em 16 de outubro de 2023, foi ao ar matéria da equipe Diário do Brasil, da TV Prevê, que investigou o tema eutanásia, não só em Bauru, e mostrou que cidades do mesmo porte realizam 4 vezes menos eutanásias do que aqui. Foi isso que tocou o Guilherme Berriel, vereador, e me chamou para a gente conversar. Os animais fazem parte da família, e somente em casos extremos a sociedade aceita isso. Eles são sencientes, têm experiências subjetivas, têm consciência. Isso já ficou provado. Declaração de Cambridge sobre a consciência, publicada em 7 de julho de 2022, comprovou-se cientificamente que os animais também, e não só os seres humanos, têm consciência. Eles querem viver, eles preferem o prazer à dor. Foram eutanasiados animais que, segundo as fichas, que não preenchem os requisitos legais, tinham condição de tratamento, de terem uma vida plena. E alguns, mesmo que com limitações físicas ou cognitivas. Mas decidiu privar-lhes a chance de serem amados. Os animais têm dignidade e direitos fundamentais sob a análise biocêntrica da Constituição Federal, artigo 1º, 3º e 225. É vedada a crueldade na Constituição Federal de 1988. Conclusão.
Concluindo, para a gente encerrar, eu vou mostrar algumas fichas aqui. Segundo a análise da documentação apresentada, à luz da legislação pertinente e princípios do direito, os animais têm direito à vida e não à morte. Assim, a ONG Naturivite, representada por essa diretora jurídica, a qual aqui se utiliza da prerrogativa da advocacia garantida pela Constituição Federal, traz essas informações a essa honrosa comissão e a essa proteção animal aqui presente. Eu agradeço muito. Rosa Gobi, Associação Santo Cão, Aparecida Pinheiro, Formigas Valentes, doutora Mariana Zuiker, Vida Digna, doutora Yara Lorca, Comissão de Defesa Animal da OAB Bauru, Sandra Oriente, protetora independente, Doreli Zampieri, protetora independente, Sandra Laranja, protetora independente, nossa gratidão. Mais uma vez, essa honrosa comissão dos nobres parlamentares, muito obrigada. A sociedade precisa tomar ciência do que acontece nessa cidade. E a gente aguarda que essa ilustre Casa de Leis também tome ciência do que acontece nessa cidade e que, se entendermos pertinentes, se vocês entenderem pertinentes, que se apure e tome providências, né? Só um minuto, por gentileza. Mídia disponível. Esse vídeo, gente, a gente mostraria para vocês aqui animais, como muitos aqui, que, muito embora tenham limitações cognitivas e físicas, têm uma vida. A doutora Yara mesmo tem um animal, o Alfredo, que foi atropelado e vive plenamente na casa dela, tá? Eu vou passar, a gente agradece, tá? Eu vou só mostrar aqui para vocês algumas fichas, tá, vereadora Estela? Para que vocês entendam do que nós estamos falando. A primeira que eu gostaria de mostrar, quero ressaltar que nenhuma tem laudo, tá? Exames são cerca de 40. Eu vou fazer esse levantamento que o vereador Guilherme Berriel, com muito prazer, nos solicitou. Você me chamou a atenção agora, tem que ter cerca de 40 exames, é o que tem aí, né? Exame laboratorial realizado por clínicas particulares. Não, mas para um animal estar liberado fazer a eutanásia, quais exames que o médico veterinário tem que ter em mão para poder decidir se libera ou não a eutanásia? Vai depender do caso, né? Exame laboratorial, para comprovação daquela enfermidade. Por exemplo, exame laboratorial. Por exemplo, essa ficha 1057 aqui, ó, número 91748. Por exemplo, gente, o animal foi eutanasiado porque ele tinha uma fratura, estava em sofrimento. Tem uma fratura. Aqui, a gente não vê que preenche o requisito da lei. Não tem laudo, não tem exame, não existe aqui o método empregado, como determina a Resolução 1000 de 2012. Não existe aqui nenhuma exigência da Resolução 13/2021 de 2020 também. Tá? Do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que não é difícil, né, gente, da gente avaliar aqui, do médico veterinário cumprir. O prontuário, documento escrito e datado, sem rasura ou emenda, emitido e assinado privativamente por médico veterinário que relata e detalha cronologicamente informações e dados acerca dos atendimentos ambulatoriais e clínicos, inclusive vacinações, exames diagnósticos, intervenções cirúrgicas, realizados em animal ou coletivo em se tratando de rebanho. Vejam.
não tem nem o peso do animal aqui. Como que você vai mensurar a quantidade do medicamento? A resolução, volto a dizer, 1000 de 2012, ela traz aqui os regramentos. Não foram cumpridos. Nós trouxemos outras fichas aqui para vocês, para que vocês tenham uma noção. Thaís, desses 1.105, só 40 estaria certo? Não, porque Por não causa tem da laudo apresentação de e exame. também não tem na metodologia empregada, não vai ter em nenhuma. Então, esses 1.105 estão todos... Não tem relatório, ou assim, ó, aqui, ó. Todas. Porque nenhum cumpriu infelizmente. todos os requisitos. Não. Tem vários que eles têm uma parte ali que é a avaliação do veterinário. E rasura, O animal tem um chegou, monte. né? Não está nem preenchido. Se com febre, se com lesão na Tem pele. nenhuma uma justificativa do veterinário Só para assim, em eutanásia. sofrimento. Todos em sofrimento. Em sofrimento. Ô, Thaís, Não tem dados. ó, falta 19 minutos para nós encerrarmos aqui. Eu queria fazer propostas de encaminhamento para a gente não ficar somente no desabafo. Não é? Para, de ordem prática, nós termos próximos passos. Então, eu queria, de imediato, solicitar que a ONG repasse, para que nós não tenhamos que solicitar novamente, oficialmente, para o Poder Público, repasse para a Comissão de Fiscalização e Controle. Nós vamos formalizar para vocês a cópia dos documentos que vocês receberam a partir das investigações que vocês mesmos procederam pelos interesses aí que são óbvios e objetivos. Com base nisso, nós faremos uma próxima reunião em que nós convocaremos os médicos veterinários, que são servidores públicos municipais, e as demais secretarias do governo, que estão, de forma direta ou indireta, envolvidas com a pauta e as ações na causa dos direitos dos animais. Segundo, nós vamos solicitar, após recebermos isso, reunião com o delegado responsável para que nós possamos saber, porque as investigações que nós faremos aqui pela Comissão de Fiscalização e Controle, ela vai visar, assim como todas as outras que nós fazemos em todas as outras áreas, não apenas puxão de orelha, né? Não é nosso papel puxar a orelha de ninguém. Claro que a gente quer mudança de comportamento, mas a gente sempre pode se deparar com a prática efetiva de improbidade, de outros tipos de ações, porque nós estamos fiscalizando atos do poder. E isso pode ter outros desdobramentos, né, do ponto de vista de servidores, do ponto de vista de gestores, do ponto de vista da própria administração pública municipal. Então, nós vamos buscar saber em que pé está, em que pé se encontra investigações já havidas por parte da Polícia Civil, no caso específico das eutanásias, porque, com base nisso, nós podemos também ter passos mais rápidos aqui em relação a todas as informações aqui colocadas, até em confronto aí com legislações que deveriam estar sendo cumpridas e que podem trazer outros tipos de consequência para a administração municipal. Vamos também dar ciência para a Comissão Permanente de Direitos dos Animais do que foi aqui havido e vamos sugerir à Comissão Permanente que todas as próximas reuniões e passos que essa Comissão de Fiscalização e Controle dará seja acompanhada da Comissão de Direitos Animais aqui do Poder Legislativo. Algum outro documento que vocês possuam, que vocês considerem interessante? Porque, a partir desta reunião e da provocação que vocês fizeram, nós formalizaremos na Comissão de Fiscalização, por ser poder público também, nós temos que trabalhar dentro da burocracia também, né? Sem torná-la cega, vagarosa ou burra, mas você precisa de procedimentos. Os mesmos que nós estamos cobrando aqui do Executivo, a gente também tem a tarefa de fazer. Então, nós vamos formalizar um processo que vai receber um número e, assim como os outros procedimentos da Comissão de Fiscalização e Controle, passam também a poder ser controlados e acompanhados pela população e pela imprensa,
a partir do site da Câmara Municipal. E, a partir desse procedimento, nós teremos vários momentos, né? Nós podemos, inclusive, a partir dos documentos recebidos, promover diligências, né, nos locais aqui apontados e tomar as mesmas providências que a comissão aqui tem tomado em outras áreas da administração municipal. Algum outro tipo de sugestão que vocês teriam nesses procedimentos da comissão? Se tiverem, vamos anotar. E, claro, que na próxima reunião, provavelmente já se dará no momento em que a Câmara não vai estar em recesso, de forma que, ainda que limitado pelas 3 horas de duração das audiências e reuniões públicas, nós podemos fazê-lo, inclusive, num horário em que seja minimamente o mais adequado, mas lembrando sempre que o ideal seria o noturno, e isso nós ainda estamos vedado por uma decisão da mesa em atenção aos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas, o que, na essência, contraria a própria essência do Poder Legislativo, né? Mas a gente está limitado a realizar as reuniões e audiências no horário comercial. Então, a gente sabe que sempre terá um limitador das pessoas que têm horário para cumprir, né? Sem dúvida. As maiores audiências públicas e reuniões públicas dessa Câmara se deram há 10, 15, 20 anos atrás, em que as reuniões começavam às 7 e iam terminar, às vezes, até adentrava a madrugada, né? Inclusive as sessões do próprio Poder Legislativo, que antes começavam às 17, né? E estendia madrugada fora. Enfim, hoje nós temos essas limitações apontadas pelo tribunal e seguidas pela mesa da Casa, que considera oportuno, dadas os apontamentos do tribunal. Então, nós temos, particularmente, as comissões que se submeter a essas orientações da mesa. Mas faremos, vocês vão escolher depois, né? A gente pode dialogar isso de manhã ou à tarde. Eu penso que à tarde, para alguns, pelo menos, facilita, mas vai estar no horário de expediente, infelizmente. Mas será depois do recesso, o que não nos trará esse limitador agora, por exemplo, de ter que encerrar agora, por conta de que meio-dia encerra o expediente de todos os servidores da Casa, por estarmos em recesso parlamentar. Eu vou passar para a Thaís, para que você faça uma ponderação final, Thaís, para que a gente possa proceder ao encerramento dessa reunião. Olha, vereadora Estela, doutora Estela, da nossa parte aqui, em nome de toda a proteção animal aqui reunida, das que não puderam vir, a gente recebeu aqui inúmeras justificativas de pessoas que não puderam vir, né, por conta realmente do horário. Então, nós agradecemos se puderem, num horário mais flexível, porque esse horário, tanto os abrigos, quanto as protetoras que têm até 10 animais estão limpando seus quintais. Então, é realmente difícil, né? Quem tem pet shop também está organizando tudo entre as 7 e 8 da manhã para abrir os seus estabelecimentos para a causa animal. Realmente, o horário é difícil, mas nós agradecemos muito a disponibilidade. A gente tem todas essas fichas aqui, as amostragens, né, à disposição de vocês, nós vamos encaminhar. Hã? Digitalizado, não? Não está digitalizado, é só físico. No inquérito tem tudo digitalizado. E o inquérito não é sigiloso. Mas a gente dá um jeito, a gente digitaliza, Okay. vereadora Estela, porque a nossa intenção é realmente mostrar. Dá para baixar o arquivo do inquérito. Você vê que a união faz a força mental. Não é? Então, nós agradecemos muito, tá? O que a gente gostaria de deixar claro também aqui é que o nosso intuito é que cesse essa situação no município de Bauru e que a gente possa construir uma história de responsabilidade e comprometimento com os animais e com toda a proteção animal aqui na nossa cidade. Muito obrigada. Eu vou encerrar lembrando você mais uma vez, eu falei com você já algumas vezes sobre isso, e nas audiências que já houveram nessa casa, por temas diversos, versando sobre o foco direitos dos animais, a necessidade de que a cidade possa convocar uma conferência municipal, que é aí que você estabelece planos para a próxima década, né? Um decênio de ações, como metas, por exemplo, não é?
frase minha de guerra, fazer política de drone, olhando de cima para não ir fazendo de pedacinho em pedacinho. Se as nossas metas estão infinitamente distantes do que seria razoável para uma cidade do nosso porte, não adianta a gente reclamar disso e criar ações todos os anos. Mas, a partir do momento que você chama pelo Conselho a realização de uma conferência e cria um plano de 10 anos, a gente tem um padrão para cobrar, seja qual for o prefeito ou prefeita que estiver sentado lá. Facilita muito, porque é uma escuta popular daqueles que participam de forma direta, como é o Plano Municipal de Educação, o de Direitos Humanos, a Conferência Municipal de Saúde, que também estabelece diretrizes, o de Política de Habitação. Tem vários planos municipais que se encontram vencidos, e tem alguns casos que nunca foram realizados. Então, fica a sugestão para vocês pautarem, porque é um mecanismo muito mais efetivo de não fragmentar uma luta que é mais ampla, não é? Um assunto que é muito mais amplo do que um item. O item eutanásia é um dos itens dentro de um debate que tem um leque muito maior, né? Fica aí a sugestão, e, pelo tempo e pelas condições de estarmos em recesso, eu agradeço a presença de todos e de todas, do vereador Guilherme Berrial, e declaramos encerrada esta reunião pública às 11h51.